Porque eu vou te dizer, viu? Costurar é um trocinho complicado. Fala galera, Maju na área com Devoradora de Livros, tá? Pra começar essa conversa de hoje, essa resenha maravilhosa, Maravicherry. Se você não é inscrito nesse canal, faça favor de se inscrever, tá bom? Ativa o sininho aí pra toda vez que eu aparecer por aqui você ser notificado. Curte, né? Aquele velho like que ajuda todos nós. Se gostar, se não gostar, curte também, faz essa caridade. O mundo precisa de caridade, na verdade. E vamos embora, né? Obrigada aí, valeu por tudo. Me segue nas redes sociais também, não esquece isso não, tá? Eu sou uma pessoa legal hoje. Bom, o vídeo de hoje é a resenha sobre o livro O Tempo Entre Costuras, tá? Eu li ele no Kindle. Infelizmente, eu ainda não tenho essa preciosidade físico, né? Eu li no Kindle. E eu vi a indicação desse livro no canal da Elaise Cidral, Entre Histórias. E me interessei por motivos óbvios. Para mim, né? Talvez não seja para vocês. Se vocês não sabem, a minha mãe, ela é costureira. Dun, dun, dun. Então, né, quando eu vi O Tempo de Costuras, uma história tão intrigante, eu disse, não, gente, eu tenho que ler esse livro porque, né? Por quê? Porque eu tenho que ler, né? Neste livro, a gente vai ver a história da Cira Quiroga, tá? A Cira, ela é criada pela mãe dela só. E desde muito pequena, ela vai sempre com a mãe para o ateliê em que a mãe costura. E aí a gente vê a Cira crescendo e se desenvolvendo nesse ateliê. Ela mostra que ela tem aptidões para costura, né? Coisa que eu nunca tive. Mas, enfim, vamos deixar esse pequeno fato, pequeno detalhe para de lado, assim, né? Vamos esquecer isso. E aí o que é que acontece, né? Ela acaba indo para uma festa com as amigas, depois as amigas muito insistirem para ela ir, né? Porque ela só trabalhava, precisava ir. Tem um cachorro latindo, que tá tirando a minha concentração. Para de latir, cachorro! E nessa festa, ela conhece o Inácio. O Inácio se apaixona por ela perdidamente, né? Ela não se apaixona perdidamente por ele, mas deixa as coisas rolarem, acontecerem. E acaba que eles ficam noivos. E aí o que que acontece? O Inácio, ele estuda para ser servidor público. E aí ele bota na cabeça e começa a encher o saco, dizendo que a Cira também tem que estudar para ser servidora pública, para ter uma vida melhor, condições melhores, né? Uma boa casa, essas coisas assim. E ele bota na cabeça que tem que comprar uma máquina de datilografia pra Cira ir treinando e tal, pra fazer as entrevistas, fazer os testes, as coisas todas lá. Se ele bem soubesse, ele jamais teria proposto essa compra dessa máquina de datilografia. Mas enfim, quando eles chegam nessa loja pra comprar essa máquina, a Cira conhece o Ramiro, que até então era o gerente da loja, e se apaixona perdidamente, loucamente pelo Ramiro, tá, queridos? E o que é que ela faz? Ela encerra o noivado com o Inácio, porque ela estava noiva do Inácio, na verdade. Ela encerra o noivado com o Inácio e vai ficar com o Ramiro, tá? Só que essa história se passa durante a Guerra Civil Espanhola, tá? A Cira morava em Madrid e se passa durante essa guerra. Quando ela conhece o Ramiro, eles decidem ir para o Marrocos. Vão morar no Marrocos, tá? E lá no Marrocos ela passa momentos de muitas felicidades, muitas alegrias, conhece, entre aspas, né? Na realidade ela não conhece realmente novas pessoas. Ela vai seguindo o Ramiro, né? E aí, um belo dia, o que acontece? O Ramiro some. Puf! Desaparece. Não vou dizer, né? Porque ele desaparece. Mas ele desaparece. Puf! E agora? O que será de Cira Quiroga no Marrocos? Sozinha. Sem um tostão, nem furado, nem inteiro. O
que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer, meus amigos? Me diga. Então, pra quem não sabe, o Tempo Entre Costuras virou uma série da Netflix, né? Eu ainda não assisti a série toda, eu assisti só o primeiro capítulo, o primeiro episódio. E nesse primeiro episódio eu vi que tinha, assim, muitas coisas que estavam no contexto real do livro. Mas eu já ouvi falar que tem coisas, assim, diferentes da série para o livro, tá? Eu ainda preciso terminar a série, porque agora eu estou mais na vibe de ler mesmo, não estou querendo perder tempo com séries, né? E se eu não me engano, tá? Parece que a Espiã de Tanger na Netflix. Mas se você colocar O Tempo Entre Costuras, aparece ela de boas, legal, sem problemas, tá bom? O que é que eu gostei nesse livro, gente? Eu fiquei apaixonada, né? Eu já li outros livros por indicação desse mesmo canal da Elaíse. Nunca me arrependi com nenhum dos livros que eu vi, né? Que ela indicou. São livros sempre muito bons. Esse livro ele é dividido em 4 partes, tá? E é muito interessante você ver o desenvolvimento da Cira como pessoa e como mulher, sabe? Começa aquela menina insegura, que não sabe de nada, que vai atrás do cara por amor, né? E se transforma numa mulher sensacional. Gente, é muito sensacional a Cira Quiroga, né? Ela tem várias reviravoltas no livro. A vida dá várias rasteiras nela, mas é muito bonito, muito interessante a forma como ela se levanta, sabe? A forma como ela faz o que o samba diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É muito sensacional, muito mesmo. E todo o tempo que eu tava lendo o livro, eu ficava imaginando, né? Porque tem termos de costura, ela se transforma numa costureira de alta costura, como o livro diz, né? E aí eu ficava vendo os termos que eu cresci escutando, né? Gola, moldes, pés ponto, botões, tudo que minha mãe faz. Eu ficava pensando assim, meu Deus, seria muito massa se minha mãe também fosse uma espiã, né? Mas não é o caso, minha mãe não é uma espiã, gente. Sorry. Enfim, a Cira, ela se transforma numa mulher muito forte. E termina o livro ela tomando completamente as rédeas da vida dela, sabe? E meio que dizendo assim, agora quem manda sou eu, tá? No livro existem alguns personagens que de fato existiram, tá? Como é o caso da Rosalinda Fox, que se torna amiga da Cira, né? Como é o caso do Juan Luis Beigbeder, que também existiu, né? E assim, são momentos muito impactantes, porque querendo ou não, são momentos de guerra, né? E a história é sensacional, tá? Se eu fosse vocês, eu separava um tempinho, tanto para ler o livro, principalmente para ler o livro, né? Quanto para assistir a série. Depois fazer uma comparação, eu ainda vou terminar de assistir a série para fazer essa comparação, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Esse livro é sensacional, gente, é uma história magnífica, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.